Vamos lá então. Sou o Dr. Lee, sou médico e hoje eu quero te dar uma ferramenta que vai te ajudar a sumir com aquela sobrecarga do seu ombro, vai te ajudar a sumir com aquela sensação de que você tem coisas demais para fazer, que você não está dando conta, que você está sobrecarregado e principalmente que você está ficando ansioso por ter tanto o que fazer. Agora, não é uma ferramenta física, não é um PDF, não é uma técnica, né? É mais um jeito de você executar as suas tarefas, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes vocês veem nos meus vídeos e acham que eu tô dando algum PDF aqui, ou que eu tô dando uma técnica especial de fazer as coisas, e não é, né? Repare que muito disso que eu falo, na verdade, são ideias básicas, são ideias intuitivas, são ideias muitas vezes óbvias, mas exatamente porque elas são ideias óbvias que elas são ignoradas, que elas são, enfim, deixadas de lado e vocês buscam técnicas, enfim, inovadoras aí para resolver seus problemas. E eu já falei aqui, né, em alguns vídeos mais antigos, que o problema de você ficar procurando essas coisas muito elaboradas é que você precisa aprender a aplicar elas antes de fazer alguma coisa, né? Então você tem que aprender a aprender a aprender. E isso só adiciona alguns passos a mais, desnecessariamente, para que você possa ser mais produtivo, ter mais foco, ter menos ansiedade, né? Né? Para que você possa, enfim, conseguir aí levar a sua vida de maneira mais concentrada, mais eficiente, né? Então, sem muitas delongas, o que eu quero dizer com isso é que não basta que você consiga ter um sistema bom para você organizar suas tarefas, você precisa executar. A maior parte dos problemas não está no planejamento, porque planejar é fácil, né? A parte do planejamento, geralmente, inclusive, é a parte mais fácil, porque você está sempre criando condições ideais na sua cabeça louca, né, em que tudo dá muito certo para você, e é importante que você faça isso, mas você tem que prever, na verdade, a situação onde as coisas começam a dar errado, né, na sua execução, né, e é aí que as pessoas se perdem. As pessoas não preveem o pior cenário possível, onde você está sobrecarregado, onde você tem muitas tarefas, onde você não tem tempo para executar tarefas, e aí que os seus planos geralmente tendem a ir por água abaixo, né? E aí elas começam a procurar outras formas, né? Eu já ouvi uns nomes muito esquisitos ali de forma de produtividade, enfim, cara, eu acho tudo isso muito desnecessário, né? Você precisa reduzir o número de ferramentas, reduzir o número de processos que você cria para ser produtivo, e aí sim você reduzir a sua ansiedade, né? O que é ansiedade, na verdade? É quando você está com alguma janela aberta, você tem uma incerteza sobre aquilo que vai acontecer no seu futuro ali, imediato ou distante, e essa incerteza, essa insegurança, essa imprevisibilidade fica pairando sobre você o tempo todo, fica na sua mente, fica te corroendo. Então a ansiedade, na verdade, é o grande cagaço, né? É a pilha que move o mundo, é o seu medo, né? E como que faz para você desligar? Você precisa tirar essa pilha, tá? A única atitude que realmente reduz a ansiedade, né? Você pode fazer aquela coisa de, como é que chama? Mindfulness, né? Agora está na moda falar de mindfulness, de você viver o momento, de você meditar, né? Que eu acho tudo uma grande cagada, porque são só nomes diferentes para a mesma coisa, que é você executar o que está na sua frente, né? Essa é a grande ferramenta que eu quero te dar hoje, o que eu quero te ensinar a enxergar é o poder de executar uma coisa. Você executa só uma coisa, tá? Por quê? E como que você vai fazer isso? A gente vai chegar já na parte prática, na parte intuitiva, né, de como é que você faz isso. Muitas vezes, para não dizer 100% do tempo, a gente não tem só uma tarefa na nossa frente, né? Existem demandas simultâneas de partes diferentes da vida que chegam para nós, que nós precisamos resolver. Então, você não é só o Cláudio que trabalha, você também é o Cláudio que é filho, marido, enfim, namorado, que mora com a sua namorada, e você tem as suas demandas de casa. Então, às vezes você está no trabalho, ou você, enfim, se você é estudante, você está no cursinho, você ainda está pensando sobre aquelas coisas que estão em casa, que você não conseguiu executar em casa, né? E como a sua mente está dividida, você não consegue resolver aquilo que está na sua frente ali. Você está com a mente em dois lugares. E essa segunda tarefa aqui,
né? A primeira está na sua frente, a segunda tarefa que está aqui atrás, né? A tarefa que está correndo no background, ela está rodando, né? Igual um computador, né? Isso faz exatamente como um computador, né? Todo o processo fica mais lento porque você não tem capacidade de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu te desafio aqui agora nesse vídeo a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que você pense, por exemplo, num elefante branco e no que você vai almoçar amanhã, ao mesmo tempo. Aí você fala assim, é só eu botar o elefante comendo que eu vou almoçar amanhã. Mas, porra, vai se fuder, né? Não é isso que eu tô falando, quer dizer, você não consegue processar, né, duas situações ao mesmo tempo. Você consegue processar uma, o que você fez, na verdade, foi juntar o elefante e o almoço em uma coisa só, mas as duas ao mesmo tempo separado, você não consegue. Né? E o computador também ele não consegue. O que ele faz é que ele fica processando um, processa o outro bem rápido. É isso que significa você ter vários processadores, né? Infelizmente, o seu cérebro ele não funciona tão bem quanto o computador. Se você fica pulando de uma coisa para outra, o seu rendimento tende a cair, né? E aí você precisa se concentrar sobre uma coisa só e fazer com que aquela outra tarefa que está correndo atrás ela suma de cenário para que você execute aquilo com o máximo da sua concentração, o máximo da sua capacidade de processamento, né? Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que se você leva ali 5, 10, 15 segundos, 20 segundos para se retomar a concentração, né, você já perdeu uma capacidade do seu rendimento que você tinha no início. É por isso que é tão ruim você ficar fazendo multitasking, né? Mas você não precisa acreditar em mim ou acreditar nessas pesquisas. Você sabe intuitivamente que muitas vezes em que você está concentrado no seu trabalho, você está concentrado em alguma atividade, você nem vê o tempo passar, né? E é um fenômeno muito interessante isso, porque você repara que as coisas correm tão bem, tudo corre tão liso, muitas vezes as pessoas chamam isso de fluxo, né? Porque realmente vai fluindo o trabalho, você nem está vendo aquilo acontecer. Você está tão compenetrado, está tão absorvido na sua tarefa, que você nem está vendo, né, aquilo acontecer. E como é que você faz com que... Deu uma fungada aqui, desculpa, viu? Tô meio com alergia. Mas como que você faz com que isso... Como que faz para você entrar nesse estado mental? Você tem que excluir todas as outras tarefas, né? Para que não fique essas tarefas correndo atrás e se concentre de uma vez só em uma tarefa só. E tem uma outra parte assim que a maioria das pessoas ignoram também, é que você tem que fazer aquilo até o final. Tá? Então vamos trazer isso um pouco mais para o concreto, já que a gente sempre traz aqui para a prática, para a vida real, né, as coisas que eu falo. O que é um grande problema? Tá? A maioria das pessoas tenta estudar usando isso aqui, tá? O computador, que é uma grande ferramenta, é ótimo, né, funciona. Mas o problema do computador é que você tem uma caralhada de abas do Google Chrome aberto, você usa Firefox ou Safari, enfim, não importa. Você vai ter muitas frentes para poder trabalhar, né? E se você é uma pessoa normal, né, eu imagino que você seja uma pessoa normal, você dificilmente vai conseguir controlar aquele impulso de querer ver mais de uma aba aberta ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, quando eu estou na droga do computador, dificilmente eu tenho menos do que 3, 4 abas abertas ao mesmo tempo, porque se eu estou mexendo aqui, eu lembro de outra coisa e é muito fácil, é muito prático para mim simplesmente abrir uma outra aba e falar assim, depois eu resolvo isso aqui, né? A próxima tarefa vai ser essa, você já está colocando alguma outra coisa na fila. Né? O que o computador faz, embora ele seja uma baita de uma ferramenta, ele só permite que você amplifique a sua capacidade de resolver tarefas, mas você não consegue resolver todos ao mesmo tempo. Né? Então, existem alguns aplicativos que você pode usar que bloqueiam, né, alguns sites. Eu mesmo uso um que chama Self Control. Eu acho que ele existe também para celular, inclusive, né, que bloqueia, por exemplo, alguns sites por um tempo X determinado. Eu posso colocar depois o link aqui se vocês quiserem. Né? Eu acho ele muito útil porque isso impede, por exemplo, que eu comece a abrir mais umas 3, 4 abas do YouTube para falar assim, depois que eu terminar de escrever isso aqui, né, depois que eu começar a pensar nos vídeos da semana que vem, eu vou assistir um vídeo. Só que o que acontece é que se eu não uso esse aplicativo, eu tô ali com a aba, né, que eu tô pensando no calendário de vídeos, eu de repente tenho umas 4 abas de vídeo e dois são de gatos, o terceiro vídeo é sobre estudo e o quarto vídeo é, sei lá, alguma coisa sobre política, né, e eu não vou ver nenhuma delas, né, no final das contas inteiro. Eu fico pulando de uma aba para outra e não escrevo aquilo que eu precisava escrever em primeiro lugar. Né. Isso serve também para outras dimensões. Quando eu estou estudando, por exemplo, eu tenho o Anki, né, aqui eu tenho todas as minhas anotações, os meus mapas mentais eles ficam sincronizados, deixa eu pegar aqui, eles ficam sincronizados aqui do iPad junto com o computador, né, porque eu uso o mesmo aplicativo. E se eu quero checar as minhas notas aqui, né, muitas vezes eu estou checando elas aqui,
no meu computador, mas também tem outras abas correndo, tem outras coisas abertas, né? O que eu tenho feito ultimamente para impedir que isso aconteça? Cara, eu estou reduzindo ao máximo o meu uso de computador. Por quê? Porque, ok, eu entendo que é uma puta ferramenta, que é muito útil e tudo mais, mas eu, Dr. Lee, eu me conheço, cara. Eu sei que eu não consigo me concentrar completamente se eu não conseguir bloquear, né, esses outros aplicativos, essas outras abas ali que vão chamar minha atenção, né? Então eu reconheço a minha fraqueza ali, eu sei que eu sou uma pessoa que não consegue manter a porra da concentração. Então quanto menos eu uso o computador, menos eu vou ter outras abas, né? E o que eu preciso fazer? Eu estabeleço um limite de tempo para eu executar aquela tarefa e eu preciso, dentro daquele limite de tempo, executar ela até o final. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com executar ela até o final? É não deixar arestas para parar depois, não deixar ainda pendências daquela tarefa. Então vamos dizer assim, eu estou estudando, né? Eu estou estudando para uma prova e a maneira que eu estudo, algumas pessoas perguntam e eventualmente eu elaboro isso. A maneira que eu estudo é, eu assisto uma aula, né? Não faço mais anotações, mas eu assisto e depois vou fazer questões. Só que a parte de fazer questões envolve você também corrigir os seus erros. Porque se você não corrige a porra dos seus erros, caralho, você só errou e seguiu a vida em frente, você não aprendeu nada. Você estudar é essencialmente você corrigir seus erros. Só que a parte da correção, às vezes ela leva mais tempo do que você assistir a aula. Por quê? Porque a aula foi a maneira resumida ali que o professor encontrou de te dar, né, o assunto. Para eu corrigir meus erros, eu tenho que identificar onde está a minha falha de raciocínio, a minha falha na lógica, para depois voltar no conteúdo e encontrar aquilo dentro do conteúdo e aí sim ler a parte que me interessa e ver se eu consigo entender aquela parte específica ali. Isso leva tempo. Agora, se eu pego, só estudo, faço as questões, depois sigo em frente, porra, não mudou nada, né? De maneira que eu não aprendi, né? E aquilo vai ficar uma pendência. Por quê? Porque amanhã, o assunto que eu tenho que estudar amanhã, eu tenho que assistir uma aula e tenho que fazer as questões. Se eu não corrigir hoje, eu vou ter que corrigir amanhã. Só que aí amanhã eu tenho que estar concentrado na aula de amanhã, eu tenho que estar concentrado nas questões de amanhã. Só que ficou essa pendência em aberto. Eu vou ficar pensando, eu preciso revisar as questões de ontem, né? Se eu precisar ficar pensando nisso, eu vou ter uma ansiedade ali em aberto atrás. É uma aba de ansiedade atrás que você precisa fechar. Como que você fecha? Você nem abre ela. E como que você não abre ela? Você faz isso na hora que você precisa fazer. E você precisa se impor um limite. Se você não consegue se controlar, como eu, tá? E essa é a parte, acho que difícil, é você conseguir ter essa intuição e essa humildade de dizer, eu não consigo me controlar, eu sou uma pessoa limitada. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? Sobre a grande sacada aí da psicologia do Freud, de dizer que você não manda em você mesmo, cara. Tem alguma coisa em você que manda em você, né? E o meu é uma pessoa que não é muito disciplinada e não é exatamente a pessoa mais concentrada do mundo. Eu preciso negociar com esse cara. Eu não negocio, né? Porque eu sei que ele vai tentar me convencer que não tem problema abrir outra aba, não tem problema ali, deixa o celular do lado. Não, né? É mais fácil você não negociar, porque você tem coisas para fazer, né? Eu preciso executar só uma tarefa, né? Só uma na minha frente. Depois eu penso na próxima, né? E eu vou executar ela até o final. Não vou deixar abas abertas, não vou deixar novas pendências, não vou deixar novos trabalhos para serem feitos depois. Por quê? Porque senão isso vai ficar correndo atrás. Então imagina que se amanhã, eu não estou nem estudando ainda, mas eu estou, sei lá, fui fazer compras no mercado. Ao invés de, parece uma coisa estúpida, tá? Mas é um exemplo para ilustrar. Ao invés de me concentrar na porra da compra do mercado, que eu preciso fazer, eu tô lá no supermercado procurando, sei lá, cara, arroz, e aí eu tô com a cabeça nas questões que eu preciso fazer. Aquilo vai ficar rodando, ó, até eu fazer as questões, né? Porque meu cérebro, ele sabe que aquilo é uma coisa importante. Se eu não tirei aquilo da frente, vai ficar ali, né? E você vê rapidamente como isso vira uma bola de neve, porque se eu não fiz hoje, não fiz amanhã, não fiz depois de amanhã, tipo em 5 dias, 5 dias, em uma semana, se você não faz isso, fudeu, porque de repente você não tem uma, você tem 5 tarefas correndo atrás, né? Ah, mas aí como é que eu faço se, né, sempre tem novas tarefas ao longo de um dia para fazer? Você precisa organizar o seu tempo, né, de maneira realista, né, em que você vai alocar um espaço de tempo limitado e você vai dizer para você mesmo, não importa o que aconteça, eu vou executar essa tarefa dentro desse espaço de tempo. Só que você também tem que ser realista mesmo, tá? Não adianta você falar assim que você vai assistir uma aula de 2 horas, em 2 vezes mais rápido para você assistir 1 hora só e também vai fazer 30 questões em 1 hora para você fechar 2 horas para um assunto. Isso não é realista, tá?
Porque você não vai absorver nada assistindo vídeo aula 2 vezes mais rápido, você não vai conseguir fazer porra nenhuma. Para você fazer questões com qualidade, você precisa alocar um tempo certo para elas, né? 3 minutos geralmente é o tempo de prova, né? E você precisa ter um tempo para você corrigir esses erros. É assim que você aloca tempo para executar uma tarefa. É um tempo realista. Esse é o segredo, na verdade, para você não criar novas pendências, para você não criar novas ansiedades, né? Faz uma merda só e some com ela. Desaparece. Você precisa sumir com as tarefas, executá-las, tá? É assim que você se torna uma pessoa verdadeiramente eficiente. Você vê que a pessoa ela não fica com 1000 processadores, 1000 coisas abertas. A pessoa verdadeiramente eficiente, a pessoa produtiva, a pessoa focada, né? E isso repara em qualquer pessoa da sua vida. Pelo menos assim, as pessoas que eu conheço e eu, quando eu estou no meu melhor, né, eu não estou me distraindo, tá? Isso aqui, onde é que está meu celular? Isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso porque pensa que os homens mandaram um ser humano para a Lua com um processador 1000 vezes, literalmente 1000 vezes mais fraco que isso daqui. Só que isso aqui é um veneno, cara. Isso aqui está no seu bolso. Eu duvido você conseguir ficar meia hora sem pegar. Eu duvido, tá? Isso aqui está destruindo a sua atenção, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é um pequeno computador, né? Então, isso aqui é um dos fatores que você deve eliminar na hora de você conseguir estudar, trabalhar com qualidade. Você não pode deixar isso, olha só, olha o que eu fiz, olha por impulso, né? O que eu fiz? Coloquei aqui do lado da mesa já, né? Você não pode deixar isso do lado da sua mesa de fácil acesso. Ou se você tiver, desliga. Ah, mas alguém pode me ligar. Meu amigo, se for uma urgência, as pessoas vão dar um jeito de te achar, né? Se você está concentrado verdadeiramente em uma tarefa, você não vai ficar se distraindo por outras coisas. Você não pode. Por quê? A mentalidade que você tem que ter, a mudança de ideia que você tem que ter é que aquilo que está na sua frente é a tarefa mais importante do mundo e é a tarefa mais importante do mundo naquele momento e nada vai te interromper. Então esse é o segredo, essa é a técnica, né? Não falei que não ia ensinar uma técnica, ia dar uma ferramenta, mas esse é o jeito que você precisa se mover para se tornar uma pessoa verdadeiramente eficiente, para conseguir elevar a qualidade de tudo aquilo que você faz. Porque toda aquela capacidade de processamento que antes estava difusa em várias tarefas, você eliminou, tira da sua frente, esquece tudo, você vai fazer uma coisa só aquilo que está na sua frente. Ah, mas a minha namorada vai ligar, ela que se foda, cara. Você precisa passar aí no concurso público, no vestibular. Ah, ela vai achar ruim que eu não respondi. Foda-se. Foda-se. Não é urgente. O que você precisa fazer aqui está na sua frente. Se você está no trabalho, você vai ficar parando o seu trabalho para ficar atendendo ligação? Se não for do seu chefe, não for de um cliente, meu amigo, dane-se. Entendeu? Porque é mais importante que você execute com qualidade, com constância, para que você consiga aproveitar aquele efeito de crescimento exponencial, que você vai crescendo assim. Eu estou olhando aqui na tela, ó, o efeito exponencial você cresce assim, ó. Né? Enquanto se você vai só fazendo um pouquinho todo dia, né, e você tem resultados medíocres, você cresce de maneira linear assim, né? Mas o efeito exponencial você cresce assim, para que você consiga sempre ter vitórias, para que você consiga sempre ter um alto desempenho, né, e conseguir fazer essa linha de crescimento, você precisa estar extremamente concentrado, você precisa estar entregando grandes resultados. Como eu já falei em outro vídeo ali, você precisa sempre estar entregando uma ação massiva, resultados massivos, e é assim que você faz, né? Então, o que eu recomendaria de maneira resumida é desliga a droga do celular, né? Usa algum aplicativo limitador aí de acesso de outros aplicativos. Eu uso o Self-Control, né? Eu acho que existe também para Windows, né? Se você usa Windows, né? Existe para celular também. Hoje em dia, todos os celulares, inclusive Android, aliás, né? Eu não sei se o iPhone tem, viu? Mas eu sei que Android, e a maioria de nós usa Android, existe a opção de você conseguir limitar o acesso aos aplicativos. Então você pode fazer isso também, né? E desliga, afasta tudo isso, deixa só aquilo que você precisa fazer na sua frente para você conseguir se concentrar e executar só uma tarefa, né? E não abrir novas abas de pensamento, novas abas de ansiedade, tá? Parece um vídeo meio abstrato, eu gostaria de poder mostrar como que se faz isso na prática, mas eu vou deixar isso para uma aula dentro do clube, né? Se você se interessou pelo clube, se você não sabe, o clube é uma comunidade onde eu, junto com você, junto com outras pessoas aqui que nos seguem, né, onde a gente pretende crescer juntos e desenvolver características que eu considero fundamental para você levar uma vida mais focada,
né, mais produtiva e desenvolver maneiras claras, métodos claros para você atingir os seus objetivos, né? É uma comunidade que ainda está em formação, eu não abri ela ainda, obviamente, mas eu estou recolhendo, na verdade, informações e entendendo quais são os tipos de ansiedades que vocês têm, né? Quais são as suas necessidades, o que vocês gostariam de ver lá dentro, para que eu possa trabalhar, enfim, continuar criando conteúdo para vocês, tanto aqui quanto dentro do clube. E se você tem interesse, eu preparei um vídeo secreto, onde eu explico um pouco melhor o que a gente vai fazer ali, e você pode encontrar o link aqui na descrição do vídeo, né? Basta você clicar e você vai ter acesso ali ao vídeo e a gente se vê na próxima. Caso você tenha interesse em continuar assistindo, né, se inscreve aqui no canal, né? Se não, eu agradeço aí a sua atenção, a gente se vê na próxima e tchau!